Agora, imagine cometer um pecado tão devastador que, mesmo se você se arrependesse, nem Deus te perdoaria. Sim, é isso mesmo. Um erro tão grave que não tem volta. E o pior? Você pode já estar cometendo esse pecado neste exato momento, sem nem saber. Estamos falando do único pecado que a Bíblia diz que é imperdoável. Se você acha que isso é só uma história para assustar, fique atento. Não saber sobre isso pode custar a sua alma. Então, assista até o final, porque esse vídeo pode mudar sua vida ou condená-la para sempre. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos temas mais misteriosos e aterrorizantes das Escrituras. É o único pecado que Jesus Cristo declarou imperdoável. Mas o que isso realmente significa? Muitas pessoas vivem com medo, inseguras se cometeram ou não esse erro irreparável. Hoje, vamos dissecar tudo que a Bíblia nos ensina sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é, como ela se manifesta, e o mais importante, como evitar cair nesse abismo espiritual. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre o perdão divino e a salvação. 1. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é mencionada em Mateus 12, 31-32, quando Jesus afirmou que todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado específico foi mencionado logo após Jesus realizar um milagre, expulsando um demônio, e os fariseus, em vez de reconhecerem o poder de Deus, disseram que ele estava agindo através de Satanás. A gravidade dessa declaração não está apenas no que foi dito, mas no que ela revela, uma rejeição consciente e deliberada da obra de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas uma palavra ou um pensamento passageiro. É uma decisão intencional de negar o poder e a presença do Espírito Santo, mesmo quando há provas incontestáveis de sua ação. 2. Por que esse pecado é considerado imperdoável? Agora, vamos ao ponto mais assustador. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Sem ele, ninguém pode chegar a Deus, porque é através do Espírito que somos transformados. A blasfêmia contra o Espírito Santo é como fechar a única porta que nos leva ao arrependimento. Uma vez que essa porta é trancada, não há mais caminho de volta. O perdão não está mais disponível porque a pessoa rejeitou, de maneira irreversível, o único meio através do qual o perdão pode ser concedido. Imagine que alguém, deliberadamente, rejeita o Espírito Santo repetidas vezes, atribuindo suas obras ao diabo ou à mentira. Essa pessoa está, essencialmente, cortando a conexão com Deus. Ela se torna incapaz de arrepender-se porque já decidiu, em seu coração, que não acredita no poder de Deus. Esse é o motivo pelo qual o pecado se torna imperdoável, não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa se torna incapaz de aceitar o perdão. 3. O perigo real de rejeitar o Espírito Santo. Agora, você pode estar se perguntando, mas será que eu já cometi esse pecado? Será que estou perdido para sempre? Aqui é importante fazer uma distinção crucial. Se você se preocupa em ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo, é muito improvável que tenha feito isso. Esse temor é, na verdade, um sinal de que o Espírito Santo ainda está agindo em sua vida, te convencendo e te chamando ao arrependimento. A verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando alguém chega a um estado de completa dureza espiritual. A pessoa se torna imune à verdade, insensível à ação de Deus, e, pior, atribui suas obras ao mal. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo lento e perigoso de afastamento de Deus, onde a pessoa vai se endurecendo ao ponto de perder completamente a capacidade de arrependimento. 4. Passo a passo. Como evitar cometer esse pecado fatal? Agora que você entende o perigo real, é hora de ver como você pode proteger sua alma de cair nessa armadilha espiritual mortal. Aqui está o passo a passo para garantir que você nunca se aproxime dessa linha perigosa. Mantenha seu coração aberto ao Espírito Santo, ouça sempre a voz do Espírito Santo em sua vida. Não endureça seu coração.
Quando você sente o toque de Deus te corrigindo ou te chamando ao arrependimento, não o ignore. Rejeite o orgulho espiritual. Os fariseus caíram na blasfêmia por causa de seu orgulho. Eles se recusaram a acreditar que Deus estava agindo através de Jesus porque isso desafiava sua autoridade religiosa. O orgulho é uma barreira gigantesca para o arrependimento e pode te levar a um caminho de rejeição total do Espírito Santo. Discernimento é essencial. Antes de acusar qualquer coisa de ser obra do mal, busque discernimento. Não caia no erro de rejeitar algo que é claramente uma obra de Deus. A falta de discernimento pode ser a primeira porta para a blasfêmia. Permaneça humilde e sempre aberto ao arrependimento. A verdadeira marca de um seguidor de Cristo é a capacidade de reconhecer erros e buscar o perdão. A dureza de coração começa quando achamos que sabemos tudo e não temos mais nada a aprender. Nunca permita que seu coração se endureça ao ponto de não mais ouvir a correção do Espírito Santo. Um homem muito religioso, que eu conheci pessoalmente, tinha uma fé inabalável, ou assim parecia. Ele sempre estava à frente, liderando as orações, falando sobre Deus com paixão, mas um dia tudo mudou. Durante um culto, ele presenciou um milagre, algo tão poderoso que ninguém poderia negar que Deus estava naquele lugar. Mas ele negou. Ele olhou para o que todos viram como um sinal de Deus e disse: "Isso é uma farsa, não é Deus agindo." Todos ao seu redor ficaram chocados. Como alguém tão devoto poderia dizer isso? A partir daquele dia, sua vida espiritual começou a desmoronar. Ele parou de ir à igreja, começou a desacreditar nos milagres que antes pregava e, eventualmente, abandonou sua fé por completo. Quando questionado sobre sua mudança, ele apenas ria com desprezo. Nada disso era real, ele dizia. Seu coração endureceu a ponto de não mais reconhecer a ação de Deus, e ele nunca mais voltou. 5. A realidade do perigo espiritual. A história que acabei de te contar ilustra o verdadeiro perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é algo que acontece por acidente. É um processo. E quanto mais você rejeita o Espírito, mais seu coração se endurece, até que, um dia, você se torna incapaz de perceber o quanto está afastado de Deus. Se você ainda sente o Espírito Santo em sua vida, se ainda sente a necessidade de arrependimento, você está no caminho certo. Mas nunca subestime o perigo de endurecer seu coração. Fique sempre vigilante. O Espírito Santo é o único que pode te guiar de volta para Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é algo trivial. É uma rejeição profunda e consciente do poder de Deus. O perdão não pode alcançar aquele que se recusa a ser perdoado. A única maneira de se proteger desse pecado fatal é mantendo seu coração sensível à verdade e ao arrependimento. Se esse vídeo te ajudou a entender esse tema tão crucial, já deixa seu like aqui embaixo e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Não podemos permitir que mais pessoas vivam na ignorância espiritual. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo e aprender mais sobre os mistérios da fé, inscreva-se no canal agora mesmo. Não perca a chance de estar preparado espiritualmente. No silêncio das sombras, é onde os grandes impérios nascem.